Oi, gente! Boa noite! Mais uma live mega esperada com a doutora Mônica Nardi. Como eu esperei por essa live! Boa noite, Cristina, Isabela e Leuzinha! Gente, essa live mega esperada, eu tô super ansiosa para conversar com a doutora Mônica, um assunto muito importante, ela é sensacional. Boa noite, Lilian, Carol, Bela. Gente, está vendo esse aviãozinho aqui embaixo, ó? Manda para todo mundo, mesmo que as pessoas não saibam o que é trombofilia, o que é trombose, manda para todo mundo, vamos espalhar esse assunto, por favor. Ó, a doutora já tá chamando aqui. Ela é super ocupada, gente. Então, valorizem, vamos bastante esse momento, hein? Foi muito difícil conseguir. Tô querendo marcar desde o mês passado. Oi, doutora. Correndo aí? Boa noite. Boa noite. Eu achei que eu ia chegar atrasado para nossa live. Acabei de chegar do consultório, desculpa. Não, que desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Tô dando as boas-vindas aqui pro pessoal que tá participando, dizendo que nós, né, estavam aguardando com muita ansiedade essa live, né, com você, pra gente conversar sobre esse assunto que mexe tanto com a gente, mas que é tão importante, né? E então todo mundo muito ansioso, perguntando aqui onde que ia ser, como que ia funcionar. Então, eu já quero te agradecer de antemão, porque para mim é uma alegria imensa, porque eu sou sua fã. Ah, lindona. Eu acho que a gente tem que falar, né, Thalita, desse assunto. São tantas mulheres que passam por eventos trombóticos na vida, né, na gravidez. Eu acho que já é ruim quando a gente passa, igual, né, no seu caso, quando passa por eventos para a vida. E eu falo que na gravidez ainda é tão trágico, né? Perder um filho. Sim. Às vezes, as complicações que a gente tem com a mãe. E é tão subdiagnosticado, é tão subinvestigado. E se a gente que sabe a luta que é, né? Para fazer. Às vezes, a gente só descobre quando já aconteceu alguma coisa trágica, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu toda empolgada aqui, eu nem te apresentei, mas eu queria, doutora, nós queremos te aproveitar ao máximo, né? Então, assim, queria que você se apresentasse, de onde que falasse um pouquinho da sua história, e aí depois a gente entra naquelas perguntas que afligem todas as mães e todas as mulheres, tá bom? Então, meu nome é Mônica Nardi, eu sou ginecologista obstetra e mãe de 3, né? Eu trabalho em Belo Horizonte e, na verdade, eu acho que eu caí meio de paraquedas, principalmente nesse mundo da trombofilia, depois que eu tive um evento, né? Trágico, foi que eu perdi minha filha, minha segunda filha, com 39 semanas de gestação, que é a Cecília. Então, a gente, enquanto médicos, eu acho que a gente não sabe fazer esse diagnóstico. Eu falo, nós, ginecologistas obstetras, né? Porque não está no nosso currículo, nossa grade escolar da residência. A gente não sabe fazer esse diagnóstico, a gente aprende muito por alto. E hoje, olhando para trás com a experiência que eu tenho na trombofilia, eu tenho certeza que a gente passou batido vários episódios da gestação da Lala. E Lala tá aqui hoje, que é minha primeira linda. filha. Tá com 6 aninhos e hoje eu sei que ela foi praticamente um milagre, porque eu tive uma insuficiência placentária, meu colo abriu prematuro, Laís teve crescimento restrito, eu tive um evento trombótico hemorroidário na gestação. Então, assim, eu tive várias coisas que passou por normalidade. A gente normaliza muitas coisas da gestação, muitas coisas da vida. E depois, quando eu tive uma perda, né, com 39 semanas, e eu vou te falar de um lugar muito difícil de ter estado,
que foi correr atrás do meu diagnóstico, porque eu passei por vários hematologistas e fazia um pouco de exame, não é nada, e não é nada, e não tem nada, mas... Então, assim, até eu ter o meu diagnóstico que eu tenho hoje e ter feito todos os exames, a luta que é para conseguir fazer os exames, a luta que é com os planos de saúde. Sim. Eu entendo que não é tão simples assim, né? E o próprio olhar de empatia, de querer buscar junto com o paciente esse exame, porque a gente tem essa dificuldade de normalizar. Não, perdeu, é uma fatalidade, é uma fatalidade, aconteceu uma... Não, a gente... Filho não é experiência, sabe? Pra gente, vamos tentar de novo, na próxima vez a gente tenta então com Clexane, na próxima vez a gente... Não, eu acho que mesmo que a gente tenha todas as dificuldades que a gente ainda vivencia para ter um diagnóstico, eu acho que a gente tem que ter muita empatia, inclusive para fazer profilaxias, entrar com medicações profilático, porque muitas vezes a gente não tem esse diagnóstico fechado, né? Então, eu acho que daí começam as nossas dificuldades. E depois, hoje, né, o número de pacientes que eu atendo e que eu venho acompanhando é que me deixa mais segura de caminhar junto com essas mulheres. Porque a gente vai aprendendo com experiência, com prática. A medicina, eu falo isso constantemente, e a gente vê isso agora acontecendo com essas vacinas. Cada hora é uma verdade, né? E a medicina é uma verdade inconstante. Então, às vezes, exames que não eram há 2 anos atrás, agora já são. Às vezes, exames que não existiam já existem. E a gente tem que estudar, a gente tem que caminhar junto. E não é sempre que a gente vê colegas caminhando com a mesma velocidade das atualizações científicas que a gente tem. Né? Isso é muito importante. Que vem daí as nossas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que querer investigar, sabe? Porque na hora que a gente vê essas causas, assim, de mortes intraútero, de pré-eclâmpsias muito precoces, de crescimento restrito, esses líquidos que abaixam do nada, essas perdas de repetições, essas infertilidades sem causa aparente. Na hora que a gente vai rastreando, a gente sempre acha alguma coisa, sabe? Fora o número de anticoncepcionais de mulheres aí tomando remédios, porque às vezes a gente acha que anticoncepcional não é remédio, né? Tomando hormônios de formas desnecessárias, se expondo a riscos que não precisavam. Às vezes não tem nada para tratar, né? Eu acho que nem tudo é para todo mundo, mas a gente tem que ter esse olhar de, poxa vida, vai precisar desse remédio? É um remédio, né? Então, às vezes a gente está expondo mulheres jovens, saudáveis, a riscos desnecessários, e às vezes a gente precisaria estar tratando mulheres gestantes, né? E está expondo ela a outros riscos de perdas ou de complicações, né? Evitáveis, digamos assim, né? Exatamente. Doutora Mônica, a gente fica... todas essas questões a gente sempre conversa aqui, né? É a minha angústia das mulheres, né? Que acompanham aqui. Mas é uma realidade, infelizmente, essa dificuldade, burocracia e falta de sensibilidade, até de atualizações e tal. Mas esse mês, né, das mães, e que às vezes a gente vê tantas celebrações, e diante desse cenário que a gente está vivendo, queria que você contasse um pouquinho, né, falasse assim, olha, é possível, depois que faz o diagnóstico, fazer esse rastreio, trazer um pouco de esperança, sabe? Para as mulheres. Por exemplo, a Laís está perguntando assim, mas como que é o diagnóstico da trombofilia? Fala um pouquinho da sua experiência e contar as vitórias. Por exemplo, tem aquele mito de que quem tem trombofilia só tem que fazer parto de um jeito, não pode ser assim, não pode ser assado, tem que ficar trancado dentro de casa, com as pernas para cima. Então, conta um pouquinho, né, das suas experiências aí, de tanta coisa boa, né,
que às vezes é possível para trazer a esperança de que a gente caminhando nesse falo de beija-flor, né? Essas contribuições de beija-flor de pouquinho em pouquinho, o quanto de vitórias, né, que você já teve na sua vida, que é o seu menininho lindo, maravilhoso, que eu vi uma foto que eu mostrei para minha Gostou. mãe, para todo mundo, de cabeça para baixo. Então, fala um pouquinho dessas possibilidades para encorajar as mulheres a conversarem com os profissionais. Que eu sempre falo aqui que a gente tem a gente precisa ter uma postura ativa na consulta. Às vezes a gente chega lá encolhidinho, com medo até de conversar, e eu falo, não, pergunta. Então, dá essas dicas e das suas experiências para que a gente possa se empoderar e ter um final feliz de arco-íris. Eu acho que primeiro a gente tem que falar do que é de fato trombofilia, Isso, né? isso. Então, a trombofilia é um estado que nos torna né? A gente nos torna assim com uma predisposição à formação de trombos. Então, trombo e filia quer dizer tropismo, né? Então a gente acaba aumentando como se fosse amigo do trombo. A gente começa a ficar com filia por esse trombo, por formações de trombos e eventos trombóticos que obstruem as artérias, as veias do nosso corpo. Então, na gravidez, a gente já fica com um estado predispositor mesmo. Toda grávida já tem já aumenta, né, a chance. Já tem um estado de hipercoagulabilidade. O que é isso? Assim, no corpo da gente é muito sábio. Então, a gente tem como se fosse um estado de alerta, porque vai passar a gestação e em algum momento vai sangrar. Então, o corpo já faz um aumento de formações de plaquetas, já faz uma formação aí de fatores de coagulação, para te preparar para aquele momento que você vai sangrar, que é o momento do parto. Então, isso é fisiológico. Mas o fisiológico não tem que se tornar patológico. Então, se isso aí é normal para a maioria das mulheres, aquelas mulheres que já têm um fator predisponente para formar trombos, naquele momento que ela está com esse estado fisiológico de hipercoagulabilidade, é como se ela tivesse um aumento das chances de formar trombos, que é o que a gente chama de score de risco. Então, ou seja, ela tem mais risco de formar esses trombos porque está nesse evento. Isso não é só na gravidez. Então, isso aí é em qualquer momento que por si só já é um fator trombogênico. Então, hormônios anticoncepcionais são fatores trombogênicos, eventos cirúrgicos são fatores trombogênicos, viagens aéreas prolongadas são fatores trombogênicos, quebrou uma perna, vai ficar muito tempo deitado, em decúbito, são fatores trombogênicos. Então, tudo que já tem um evento de mais chance de formar trombose, a gente já tem um estado genético ou adquirido ou genético que está predispondo a esse evento, a gente tem mais risco. Então, assim, não dá para a gente hoje fazer uma medicina de rastreio universal, por mais que eu gostaria que fosse, toda mulher que sentar na minha frente querendo tomar pílula anticoncepcional ou querendo engravidar, a gente rastrear, né, fazer todo o rastreio de trombofilia, mas é uma sensibilidade, uma empatia de entender e escutar aquela paciente. Como? Tentando captar dela qualquer história que aumente a minha chance ou o meu pensamento de que, opa, pode ser que eu precise investigar melhor essa mulher. Então, deixar assim, a luzinha ligada, né? Exato. Então, tipo assim, não custa separar para escutar aquela mulher, para entender se ela tem algum problema de saúde, como é que foram as gestações da mãe, quantas vezes a mãe engravidou, se teve perda gestacional, se teve evento de pré-eclâmpsia na gravidez, se teve algum filho prematuro, qual o peso que esses bebês da mãe nasceu, se foram muito pequenininhos para a idade gestacional, se tiveram um crescimento restrito, se tem algum histórico de trombose na família, sabe? Então, assim, colocar essa mulher, destrinchar essa história para entender se ela tem algum fator de risco ou pelo menos alguma história que me sugestione a investigar melhor aquela mulher. Exatamente. Então, eu acho que falta anamnese. Anamnese bem feita. Falta
é parar para escutar e destrinchar aquela mulher, de entender se ela tem algum fator de risco ou qualquer história que me faça pensar. Então, assim, numa gravidez da mãe que seja, que teve um neném que foi prematuro, que teve uma pré-eclâmpsia, que teve, né, um crescimento restrito, ou daquela própria mulher, aqueles líquidos que diminuem no final, aquele neném que para de crescer, aquele colo que abre muito prematuro, a pressão que altera no final. Não custa a gente mandar um exame de placenta. Nas minhas gravidezes, meus acompanhamentos de pré-natal, qualquer coisa que saia da normalidade, eu investigo a placenta. Pode ser que não dê nada, mas às vezes eu perco a chance de investigar, eu perco a chance de fazer um diagnóstico para essa mulher no futuro, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que falta essas coisas na perda gestacional, por exemplo, de primeiro trimestre. Se a gente acredita tanto que essa perda é por genética, então vamos investigar, vamos mandar para exame, vamos mandar para análise. Porque se não for, opa, E aí? Uhum. deixa eu rastrear outra coisa então. Porque perda genética, a gente sabe que tem uma incidência muito grande, Sim. não está nas nossas mãos, a gente não é dono da vida, quem dá a vida é Deus. Mas a gente tem como saber se é ou se não é de fato. Se eu estou acreditando, se eu estou apostando que aquela perda daquela mulher foi por genética, tem como fazer esse diagnóstico. Deixa eu mandar para estudo cariótipo, deixa eu ver se é mesmo uma alteração cariótipo. Porque se não for, perder é comum, mas não é normal. Não é normal. É comum, Exato. mas não é comum. normal. Não é normal uma mulher perder um filho com 28 semanas por um aumento de pressão. Não é normal ela perder o neném que parou de mexer com 39 semanas. Não é fatalidade, alguma coisa tem. A gente tem que investigar e tem que ter empatia para investigar. E não adianta fazer meia dúzia de exame e falar, ah, não, se esse aqui deu normal, provavelmente os outros deram normal. Não, vamos investigar. Se você parou para investigar aquela mulher, vamos investigar aquela mulher. Não custa. Ah, se vai sair caro, se o plano de saúde vai pagar, se vai ter que fazer 1000 relatórios. Azar, é uma vida. Exatamente. É um filho que ela perdeu ou pode vir a perder. A gente não está aqui apostando, sabe? Então, para mim, foi difícil, porque eu vivi isso, assim. Eu vivi uma gestação da Lala com várias complicações, mas que ela nasceu bem, com 38 semanas e 5 dias. Depois eu tive uma gestação da Cecília que caminhou muito bem. E aí ela parou de mexer com 39 semanas. E eu fui em colegas aqui em Belo Horizonte que nem fechou a porta para me atender. Me deu meia dúzia de exame, faz aí. E aí eu entendi que aqueles ali não eram os exames todos que tinham que fazer. Aí eu fui em outro que falou, não, mas você já fez esse, então não precisa fazer outros. Então eu vou te falar, para o lugar que eu fiz o meu diagnóstico, eu fiz praticamente sozinha. Porque na terceira hematologista que eu fui, eu já tinha estudado todas as possíveis trombofilias, os exames todos que podiam fazer, e falei para ela, falei assim, eu só quero que você veja se é isso mesmo, ou se tem mais alguma coisa para fazer. Porque aí eu fiz e eu tive. Então, assim, se você pegar hoje o meu diagnóstico, que eu tenho uma alteração do PAI-1, 4G, 5G, é uma alteração heterozigótica, genética, que nem todo mundo considera trombofilia. Exatamente. Essa é outra questão. Aí você tem uma alteração disso, você tem um histórico, você tem um histórico de 2 gestações, uma que complicou, a outra que teve perda. Aí você tem uma história da minha mãe que não teve nada, da minha irmã que não tem nada, que não tem nada. Mas que olhar para mim e tiver essa perda toda e fazer um exame genético e falar que eu não tenho nada, porque no exame tal, do estudo de não sei aonde, saiu. Medicina é baseada em verdades inconstantes. Se aquele exame não é agora, em algum momento vai ter. Não é normal, gente. Isso não é normal, sabe? E tudo bem, o Ministério da Saúde não fala que não preconiza a minha alteração genética como trombofilia, eu não vou conseguir pegar a injeção pelo SUS porque ela vai indeferir e não sei o que. Ok,
Mas aí você vai falar assim, que aquela paciente não merece uma profilaxia. Na hora que a gente coloca na balança risco-benefício, também não é para dar heparina para todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas na hora que você entende um score de risco, na hora que você investigou melhor aquela mulher, se conseguiu ou não fazer todos os exames, a gente tem que ter empatia até para poder prescrever o Clexane. Ou, às Sim. vezes, acompanhar de perto aquela gravidez. Então, assim, é paciente que já chega para mim com histórico ruim, já grávida, às vezes eu não vou conseguir fazer todos os exames com ela, porque alguns se alteram na gestação, Uhum. mas eu vou vigiar o Doppler dessa mulher em todos os ultrassons, eu vou acompanhar um exame de homocisteína, um anti-chá, sabe como? Você Aham. vai caminhar junto, meio de Sherlock Holmes, eu não vou normalizar tudo isso e fazer um pré-natal com ela, como se fosse uma pré-natal de 18 anos de uma menina que está engravidando a primeira vez sem fator de risco nenhum. Então, eu acho Uhum. que é ter esse olhar, tipo, pré-natal serve para a gente investigar, é para a gente cuidar. Se eu pedir meia dúzia de exame e mandar ela voltar no mês seguinte, eu não estou fazendo um pré-natal bem feito, Uhum. né? Exatamente. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é fazer pela paciente, ter empatia para se colocar no lugar dela. Uhum. Porque estar nesse lugar é muito ruim. Uhum. Doutor, e ouvindo você falar da sua dificuldade, eu fico pensando, né, em tantas pessoas, tantas mulheres que às vezes têm um nível de compreensão, até de dificuldade de explicar o que está acontecendo. Se você, como profissional, com um esclarecimento todo, né, encontrou essa dificuldade, eu fico assim, eu chego a arrepiar aqui enquanto você vai falando, que eu fico imaginando nas mulheres que às vezes não têm um conhecimento mínimo, assim, né? E aí essa situação fica bem mais complexa, né? Quando a gente ainda tem capacidade de questionar, de pontuar, já é um sofrimento enorme. Então, por isso que quando eu falei desse tema aqui, porque geralmente eu coloco em votação, né, para o pessoal escolher, e eu fiquei pensando muito nisso, de trazer esse conhecimento, a sua experiência, para empoderar, para trazer força para a gente buscar isso, né? E falar, ó, doutor, isso e aquilo. E igual essa questão, né, da trombofilia, que é muito doloroso. Eu vejo muitas mães falam, mas como, Thalita? Eu falo assim, nossa, gente, se dependesse de mim. Mas é importante que você saiba que pelo menos você busca outras alternativas, Eu judiciais. acho É que importante saber. eu acho que é importante a gente entender para a mulher que está grávida, primeira coisa que ela pode fazer para trazer informação é investigue o histórico familiar gestacional da sua mãe. Isso. Perfeito, doutor, perfeito. Vamos, mãe, como é que foram suas gestações? Com quantas semanas que nasceu? Pesou quanto? Você teve pressão alta? Você teve diabetes? Aconteceu alguma coisa? Suas gestações foram saudáveis? Porque são informações importantes e os obstetras nem perguntam como foram as gravidezes das mães. Então, Uhum. assim, são histórias familiares que são importantes. Rastreie você, faça uma. Já chegue com a anamnese pronta, se é tão difícil ter isso, sabe? Então, assim, olha, doutor, eu tenho histórico de trombose na minha família, a minha mãe teve uma pré-eclâmpsia, perdeu um neném, 4 perdas gestacionais. Então, assim, leve essas informações que são relevantes, já prontas, porque de alguma forma isso vai incomodar no pré-natal. Não é possível que isso não incomode na Isso. consulta, né? Então, entenda que muito é importante você trazer essa informação e, na verdade, assim, a anamnese cabe a nós ser perguntas dirigidas, mas assim, se não for, leve essas informações, né? Porque eu acho que a busca pelo diagnóstico, pelos exames, a gente consegue informação na internet. Essa é a verdade, né, Thalita? Eu acho que assim, Uhum. não se contente com meia dúzia de exames. A gente hoje Uhum. sabe que as informações estão aí na internet.
A gente consegue isso. Eu consegui os meus Uhum. estudando na internet, levantando artigo, levantando buscas, grupos, mulheres aí se fortalecem. Esses grupos que vocês fazem, né? De Aham. trombofilia, são lindos, porque a gente se fortalece, a gente de alguma forma leva aqui, olha, pode não ser isso, levanta a bola, traga a dúvida, porque isso vai trazendo mais e mais chances de investigar, de buscar, de se informar, né? Porque assim, Uhum. são perdas que a gente pode evitar. E fazer isso, assim, eu falo muitas vezes, assim, não deixe, não se contente com a normalidade, com a fatalidade. Busque você mesmo, você tem coparticipação. Então, se você, ó, gente, olha, é, manda minha placenta para exame que eu quero investigar depois. É, eu perdi, então eu posso fazer exame genético, eu posso ter certeza que é. Tem alguma outra Uhum. coisa que eu possa fazer, sabe? Então, acho que isso também é corresponsabilidade nossa. Das injeções, igual você falou, assim, né, da busca e tudo, porque são perdas, igual eu falo, são perdas evitáveis. Evitáveis, Exatamente. né? Então a gente tem remédio, a gente tem tratamento, a gente tem como, não é porque você tem trombofilia que você não pode engravidar. Não é isso. Você tem um fator de risco, você vai tratar, você vai entrar com profilaxia e vai dar tudo certo. Né? Então, Hum. assim, e outra coisa, se você está tratada, se contentar, então tem um problema e vai agendar cesárea. É mais outro erro aí que a gente vê muito na condução de trombofilia. Ah, então não pode ter parto normal, tem que agendar, tem que... Não é isso. A gente, pelo contrário, se a gente for racionalizar em cima do processo, se você já tem um evento predispositor, né? Já tem um fator de risco predispositor, você já está grávida num evento protrombótico e ainda vai fazer uma cirurgia, você está Cirurgia. só aumentando seus scores de risco. Então, não é Uhum. que a gente tem que fazer cesárea. Às vezes a gente não vai deixar a gestação progredir muito pelo risco, né? Mas você não precisa passar por um processo cirúrgico, muito pelo contrário, você tem que evitar o processo cirúrgico. Então, daí vem as induções, vem as interrupções, né? Mas é difícil, a gente sabe que o sistema, Uhum. ninguém vai fazer indução e vai marcar cesárea, porque tem que programar o tempo de interrupção do Clexane, e a gente hoje sabe que o manuseio do Clexane é muito tranquilo. A meia-vida dele é de 12 horas, então, assim, dá para a gente entender que o processo está começando do trabalho de parto, os pródromos, suspender Clexane, conversa. Então, assim, eu acho que falta boa vontade É, infelizmente, né? da Essa nossa parte, conclusão é difícil, mas né? é, a gente chega a essa Ou às conclusão. vezes, até te falando de um outro lugar, ou às vezes inexperiência mesmo. Porque às vezes a Exatamente. gente não tem essa formação, essa. Entendeu? Hoje, 60% do meu pré-natal é trombofílica, então eu te falo que hoje eu tenho muito mais experiência Do que. do que eu tinha na época que eu engravidei dela lá. Há 6 anos Uhum. atrás, quando eu engravidei dela, eu não fiz o diagnóstico em mim mesmo, porque eu não pensei, não conhecia. A gente só faz diagnóstico daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente conhece. Então, eu acho que é difícil mesmo, sabe? E Uhum. assumir que não sabe, ou que não maneja trombofilia, ou que não assiste parto. Hoje a gente tem que assumir a nossa meia-culpa. A gente parou de assistir parto para fazer cirurgia, a gente só opera, né? Então, tudo é motivo de operar, e aí você vai expor mais ainda aquela mulher que já tem um score de risco alto, que já tem um risco maior, né? Uhum. E essa mensagem é importante para deixar a mensagem que é possível ter o parto natural. E não só é possível, como é É a melhor indicado, né? indicação. Porque justamente às vezes é o sonho, né, das mulheres. Nossa, agora eu tenho isso, aí já vem chorando, né? Chega, deve chegar para você, chega aqui e agora, mas eu pensei que fosse desse jeito. Então a mensagem que fica é que realmente é possível, é indicado. E buscar uma coisa que eu falo aqui também, doutora, é que assim, ó, não fique com uma opinião apenas, né? Converse com outros profissionais, porque às vezes
tá, eu tô lendo, tô estudando sozinho, mas pra gente, a gente fica confuso, né? Mas tal, é tantos termos técnicos. Vai, conversa com outro profissional. Esse ano eu completo 10 anos que eu tive a trombose dormindo. Na época, doutora, eu fui conhecida como a psicóloga doida aqui de Uberlândia, porque eu fui em todos os angiologistas que tinham, porque eu queria escutar. Uma resposta não me satisfazia, eu ia no outro. E como vocês se conhecem, né? Trocam informação. Ah lá, eu acho que já chegava no consultório, já sabia quem eu era. Porque eu fui, tanto é que eu investiguei trombofilia. Fui investigar mais um pouquinho síndrome de Cockett, que são as síndromes compressivas também, que é uma questão muito importante, né, para a gestação, que a barriga vai crescendo e vai apertando. Então, não fica com uma opinião, vai em outro, pega, porque não tem jeito. Se você não conseguiu imaginar, talvez outro profissional vai. Mas é isso, é o uma desconhecido luzinha. que não nos faz pensar, né? Por isso que aqui em Belo Horizonte eu já recebi críticas também de que eu sou a louca da trombofilia. Porque tudo bem que às vezes é próprio histórico traz, né? Mas, tipo, é isso, assim, mais detalhes me faz pensar, sabe? Então, assim, essa busca ativa, esse rastreio, deixa eu entender, não sei o quê. Então, assim, me desperta mais como é que eu vou falar assim? A necessidade de rastrear do que às vezes outro colega que não para escutar ou para pensar. Eu vou comparar comigo mesma há 6 anos atrás. Tá. Eu faria diagnósticos com muito menos frequência do que eu faço hoje. Porque hoje eu tenho muito mais olhar para a busca ativa entende? De fazer o diagnóstico, de saber mais dos exames, de entender mais as causas. Então, assim, hoje eu tenho muito mais feeling para rastrear a trombofilia, porque trombofilia é score de risco, assim, é falar que assim, eu tenho mais risco que você, mas falar que todo mundo está no risco, então eu tenho que entender quem é que tem mais ou menos risco, é só isso. Né? Exatamente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe, mais a gente entende. E é isso, eu acho que a palavra é essa, é empatia. Para entender até a sua busca. Poxa, essa menina está aqui, já foi em 1, já foi em 2, já foi em 3. O que eu posso fazer por ela? Qual é a busca? Como é que ela está? Qual é a incerteza? Qual é a ansiedade dela? Entendeu? Porque não é normal também uma pessoa ir em 5 médicos e estar insatisfeita. Poxa, ninguém te escutou. Você não foi ouvida. Exatamente. Né? E a gente brinca na psicologia que pra gente atender, né, os doidinhos, na época quando a gente estudava, faz que a gente tem que entrar um pouquinho na loucura do outro. Então, quando você foi falando isso aí da trombofilia, da trombose, talvez a gente, né, com essa sensibilidade, por isso, a gente tem que entrar na história do outro, tentar entender a partir do lugar dele, para a gente conseguir sair um pouco de si. Que senão a gente não consegue, né, doutora? Não tem como. Você não acessa o outro, né? Você não acessa a dor do outro. Exatamente. Doutor, o pessoal tá perguntando aqui se você atende convênio, que eu acho que eu fico encantado, né? Como que é? Explica um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho aí em Belo Horizonte, em Minas, que eu amo aí. Porque se o pessoal você sabe que já tinha uma paciente de Uberlândia que veio ganhar neném aqui com a gente, né? Que legal! Veio pra cá. Muito bom. Então, na verdade, assim, a gente trabalha voltado muito para assistência obstétrica lá na clínica, né? Tem uma clínica que chama EME, Espaço Mulher Especializado, de equipe de parto multidisciplinar, voltado para o parto humanizado, respeitoso. Então, a gente tem tipo, pacotes de assistência de parto, sabe? Com a enfermeira obstetra, com a doula. Então, assim, eu acompanho o pré-natal pelo plano de saúde,
das pacientes que fazem a contratação da nossa assistência de parto, entendeu? Uhum. Então, assim, acompanhar pré-natal de quem vai ganhar com a gente, eu acompanho pelo plano de saúde. Agora, consultas ginecológicas ou consultas de buscas, de rastreios, eu brinco que são as consultas de mãe de anjo, né? Que vem com assim, buscando um acolhimento, buscando uma resposta. Aí essas, normalmente, eu não tenho trabalhado com plano de saúde no momento, assim, que eu não consigo. Uhum. Doutora, e em várias especialidades, agora nessa situação de pandemia, a gente está vendo a telemedicina. Como que fica no caso da ginecologia e obstetrícia? Como que está funcionando? Ou não tem essa possibilidade? Como que é? Depende, assim, eu acho que se for esse rastreio, para ajudar no rastreio da trombofilia, para ajudar no rastreio de entender as respostas, e eu não precisar de exame físico dessa mulher, funciona, né? Mas se eu precisar Uhum. examiná-la, o pré-natal à distância, não tem jeito, porque eu preciso que esteja aqui pertinho de Uhum. mim, né? Tá bom. Eu tô perguntando porque tem muita. Tem mais seguidores de fora do que daqui, de Uhum, Uberlândia, de Minas. Então, às vezes, até para na consulta, ajudar, né, a acender essa uhum, luzinha e nortear, às vezes, para fazer um pré-natal na uhum, cidade que a pessoa tá uhum. morando, né? Às vezes eu tenho Então, muito paciente de fora que vai só ajudar mesmo, sabe? Às vezes está acompanhando o pré-natal e pede uma opinião, uma segunda opinião, né? Então, assim, tem uhum. muito, muito. Não dá para assumir um pré-natal de longe, né? Mas Isso, para dar uma isso. opinião, uma ajuda, uma luz, isso aí, que eu puder ajudar, com certeza. Então tá bom. Quero agradecer bastante a sua participação. Ô, Nossa, lindona. é muito bom. A nossa live, doutora, sempre fica salva lá no canal do Telegram, que é um espaço que Instagram é foto, não tem como às Uhum. vezes postar. Então lá a gente tem um canal que eu posto artigos, essas coisas que vão saindo, ajudando o pessoal a selecionar, né, alguns textos. Parabéns. É, e sim, dizer que a minha admiração por você é enorme, eu fico encantada. É, eu, eu não, provavelmente eu não vou gestar, mas eu tenho um sonho de ser mãe. É, tal, assim, é um sonho por adoção mesmo, sabe? Eu não sei que momento que isso vai acontecer, mas eu já estudei, já pensei muito, então eu tô organizando a minha vida para que um dia eu possa realizar esse sonho. Mas o meu coração, tudo aquilo que eu penso, estudo, eu sempre vejo, sabe, a questão da maternidade, desse carinho de uma forma muito, muito próxima, especialmente por causa da minha relação com a minha mãe, né? E quando eu recebo as histórias, né, das mães de anjos e tudo, eu fico pensando como eu posso ajudar. E aí, ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você me deixa muito feliz, tá E bom? é uma dor que não tem tamanho, sabe? Eu acho que filhos vêm para nos ensinar, para Uhum, nos mostrar outras possibilidades mesmo, sabe? E eu acho que a minha filha, se eu tô aqui hoje falando para vocês, e hoje eu sou uma médica diferente do que eu era 6 anos atrás, eu tenho muita gratidão pela Cecília. E eu honro muito a vida dela. Faço questão de acolher as mães de anjo, de lutar com elas por um diagnóstico, para deixar de alguma forma o coração mais seguro para viver uma outra gestação, sabe? Porque a gente tem uma uhum, sensação de que, ufa, eu não estou indo de novo às cegas, alguma coisa eu estou uhum, fazendo, eu estou mais segura, para diminuir um pouco o medo, porque quem já perdeu um filho tem um medo surreal de continuar vivendo, ainda mais gerando de novo, sabe? Então, eu uhum. acho que
que é isso. É a minha missão que ela me deu e eu tenho que honrar, sabe? Ah, que Então, linda, muito obrigada doutora. pela oportunidade de estar aqui falando com você. E, ó, depois eu quero escutar essa história aí, se eu puder ajudar, tá bom? Tá bom. Você me conta. É, quando você fala, eu fico lembrando de uma fala da minha mãe. Minha mãe perdeu meu irmão com 21 anos, eu tinha 18, e ela falou assim: é, o filho fica órfão, a esposa fica viúva, mas e uma mãe, né? Não tem nem nome para isso, né? Então, por isso que quando eu fui organizar essa live, eu organizo os temas aqui pra gente, eu fico pensando nisso, Nessa dor e tudo. E que a gente possa, né, sempre fazer, nem que pode nos chamar de doido, do que for, eu não importo, eu levo Também no não. limite. Também não. Boa noite, então, gente. Muito obrigada pela participação. Voltou, doutora? Voltou, voltou. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, linda. Obrigada eu, E viu? a gente tá junto, tá bom? Tô Beijão sempre às ordens. e Eu sei que foi, beijão, foi meio pessoal, difícil, participar. assim, a gente coincidir, mas se você perceber que teve alguma outra demanda que ficou para trás, quiser marcar uma outra para a gente falar, tamo junto, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Boa Até mais. noite. Beijo, doutor Francisco Oz, que tá acompanhando. Meu médico. Ah, que bom. Ai, ai, eu tô falando aqui que ficou viúvo com dois filhos para cuidar. Beijo, gente. Boa noite.